o trabalho que eu venho tentando fazer nos últimos anos, de maneira errática, mas sobre o qual eu tive o privilégio de poder conversar em Israel com o Arié, que o Michel me apresentou aqui na Unicamp, e depois eu pude encontrar na Universidade de Beersheba, que é um outro contexto, um outro país que, de alguma maneira, desmonta a ideia da excepcionalidade judaica, ou da excepcionalidade israelense, perdão, que é o Haiti. E eu vou descrever rapidamente uma conversa que eu tive há uns 10 anos no Haiti, há uns 12 anos. A Lígia Sigô, a professora Lígia Sigô ainda era viva e estava comigo lá, em que uma série de intelectuais, num debate entre intelectuais haitianos e intelectuais franceses, os franceses colocaram a questão nesses termos, ou seja, essa ideia de um Estado, né, de uma certa história, na qual você teria uma gênese estatal e, posteriormente, uma construção nacional, e a qual um intelectual haitiano de grande envergadura, que é o Jean Casimir, que é um senhor que atualmente deve estar com seus 80 e poucos anos, e que conhece profundamente o Brasil, esteve no Brasil no começo dos anos 70, ele se virou e respondeu para o francês "chez nous, non". Isso me marcou profundamente naquele momento, tanto pela ousadia naquele contexto, né, como pelo fato de que o Jean Casimir ele foi perfeitamente capaz de desconstruir esse grande esquema. Né? E isso fez com que eu começasse a pensar que talvez uma das formas a partir das quais a gente pudesse enfrentar a ideia de Israel como imaginário e Israel como prática social seria justamente contrapondo à experiência haitiana, onde nós também vamos encontrar uma nação e uma sociedade que antecedem o Estado. Né? Isso eu acho fundamental, quer dizer, a nação e a sociedade, elas são precursoras de uma revolução que vai dar origem a um Estado, e aqui a referência fundamental é o trabalho do antropólogo e historiador Michel Rolf-Trouillot, por um lado, e, por outro lado, um ponto que é absolutamente fundamental, que é a ideia de que tanto digamos, a intelectualidade haitiana como o processo formativo contemporâneo de Israel vai se afirmar a partir da ideia de que esses dois territórios seriam o possível destino para duas grandes diásporas. Se nós pegarmos um dos elementos fundamentais da Constituição de Israel, é a ideia de que qualquer judeu, ali onde ele esteja, em qualquer lugar do mundo, ele pode, em um determinado momento, reivindicar a proteção e a pertença ao Estado de Israel. Ele pode reivindicar a proteção do Estado de Israel e ele pode reivindicar o seu pertencimento ao Estado de Israel. Ou seja, ele pode reivindicar a cidadania israelense. Desculpa, gente, isso é um dos problemas. Tem gente que tem criança, eu tenho papagaio, problemas do home office. E no caso haitiano, é importante dizer que isso que aparece como um elemento absolutamente extraordinário do ponto de vista do Estado de Israel, né? Ou seja, a ideia de que Israel seria uma espécie de farol para todos os judeus do mundo, né? Nós podemos encontrar isso claramente no processo constitutivo do Estado haitiano. É importante dizer que quando você proclama a independência do Haiti, a Constituição do Haiti, do dia 1º de janeiro de 1804, define que o Haiti pode ser terra de destino para todos os negros do mundo. Todos os negros, todos os indivíduos de origem africana, de qualquer lugar do mundo, poderiam reivindicar a cidadania haitiana. Isso não é dizer pouca coisa. Ou seja, nós temos aí o antecipar em 1804 de algo que seria a parte constitutiva
da construção do Estado de Israel, que é você associar a ideia de que existe uma diáspora particularmente vulnerável, né, que pode aceder, ou que pode reivindicar, ou que pode mobilizar a proteção de um determinado Estado claramente territorializado. Então, aí existe uma conexão forte entre o Haiti e Israel, que eu estou tentando trabalhar. De alguma maneira, eu entrei nessa história pelo avesso, fazendo uma associação já há bastante tempo entre o anti-haitinismo como uma forma americana, genuinamente americana, de antissemitismo, e a partir dessa primeira conexão que eu estabeleci, eu comecei a pensar em explorar mais a fundo essa ideia.